we gotta work that out. That right there, okay? Yeah, we gotta work that out. Well, let me bathe in my own time when I come back in. Yeah, we gotta work. I'm gonna button my shirt, my jacket, or whatever it is. Can I come back in? I wanna look around a little bit, play with them. Snap my finger maybe then. Bang! "25 de junho de 2009, o dia que o homem mais famoso do planeta supostamente morreu. Naquela tarde, os jornais do mundo inteiro repetiam a mesma frase: Michael Jackson está morto. Mas enquanto milhões choravam, outros começavam a perceber algo estranho, muito estranho. Porque quanto mais se investigava os últimos anos de vida do rei do pop, mais sua vida parecia menos a de um artista e mais de alguém tentando sobreviver. Dívidas bilionárias, ameaças de morte, investigação do FBI, pressão da indústria musical, perseguição da mídia, cartas ameaçadoras, medo constante. É um homem que dizia não ter paz. Michael precisava sair disfarçado, trocar de carros, se esconder, criar identidades, evitar fãs obsessivos, viver cercado de segurança, até mesmo para caminhar na rua. Michael Jackson precisava desaparecer. E talvez essa tenha sido a ideia mais perigosa que passou pela cabeça dele: desaparecer de verdade. Porque existe um detalhe que pouca gente comenta: Michael Jackson valia mais morto do que vivo. Seu catálogo valia bilhões. Pessoas lucravam com sua imagem. A sua morte gerou ainda mais dinheiro. E ao mesmo tempo, Michael acumulava dívidas gigantescas. Processos, taxas, pressão para vender o patrimônio, pressão para voltar aos palcos, pressão para continuar sendo Michael Jackson. Mesmo quando ele já parecia completamente destruído. Então, surge a pergunta que alimentava uma das maiores teorias da cultura pop. E se Michael Jackson não tivesse morrido naquele dia? E se aquela morte tivesse sido a sua fuga final? Desde 1993, onde a primeira acusação surgiu a respeito de casos de molestação de crianças, e nos anos 2000, onde Michael Jackson em 2005 foi inocentado de todas as acusações, a vida dele nunca foi mais a mesma. Durante os anos 2000, foi o momento mais crítico durante toda a sua carreira. Em 2013, após dar uma entrevista a um entrevistador Bashir, as pessoas começaram a ter outra visão do Michael Jackson, alguém distorcido. Depois dessa entrevista, a qual foi adulterada, a vida de Michael nunca foi mais a mesma, mesmo sendo inocentado em 2005. Durante anos, a mídia repetiu a mesma frase: Michael Jackson estava falido. Uma narrativa misteriosa. De fato, os documentos indicavam dívidas gigantescas, mais de 500 milhões de dólares, um valor absurdo até mesmo para uma estrela mundial. Os gastos de Michael Jackson eram enormes: Neverland, funcionários, seguranças, processos, luxos, viagens. Mas existe um detalhe importante que quase ninguém comenta: o Michael Jackson ainda controlava um dos patrimônios musicais mais valiosos da história, a Sony ATV. E principalmente o catálogo Midiak. Enquanto muitos acreditavam que a Sony tomaria tudo, John Branca afirmou algo extremamente importante. Segundo ele, a Sony apenas administrava temporariamente certos direitos financeiros. O controle final continuaria sendo da família Jackson e futuramente dos filhos do Michael. Então surge a pergunta: se Michael ainda controlava bilhões em patrimônios, o dinheiro realmente era o maior problema? Ou existia algo muito maior acontecendo nos bastidores?
Convenhamos em dizer que Michael Jackson era dono do catálogo dos Beatles. I'm not supposed to say what I'm gonna say right now, but I have to let you in on a secret. Say it. Please don't videotape what I'm going to say, okay? Turn that off, please. No, what? I don't mind. Tape it. Oh! Michael is getting gangster today! Yeah. Mariah Carey, after divorcing Tony, came to me crying. She was crying so badly I had to hold her. And she said to me that this is an evil man. And Michael, this man follows me, she said. He taps her phones. And he's very, very evil, and she doesn't trust him. And he is a horrible human being. And we have to continue our drive until he's terminated. Oh! Here you go! We can't allow him to do this to great artistry. We just can't. I'm tired. I'm really, really tired of the manipulation. I'm tired of how the press is manipulating everything that's been happening in this situation. They do not tell the truth. They lie. All the forms of popular music, from jazz to hip-hop to bebop to soul, you know, to you talk about the different dances, from the cakewalk to the jitterbug to the Charleston to breakdancing. All these are forms of black dancing. If you go to the bookstore down the corner, you won't see one black person on the cover. The minute it became the all-time best-selling albums in history in the Guinness Book of World Records, overnight they called me a freak. They called me a homosexual. They called me a child molester. They said I tried to bleach my skin. They made everything to turn the public against me. I know my race. I just look in the mirror. I know I'm black. Let's not leave this building and forget what has been said. Put it into your heart. Put it into your subconscious mind. And let's do something about it. We have to. We have to. Existe um nome que aparece repetidamente quando fãs tentam entender o colapso da vida de Michael Jackson nos anos 2000. Tommy Mottola, o homem mais poderoso da indústria musical naquela época. Presidente da Sony Music, responsável por artistas bilionários e, segundo Michael, um dos homens que teria ajudado a destruir sua carreira. Tudo começa a explodir após o lançamento do álbum Invincible, em 2001. Michael acreditava que aquele seria um dos maiores retornos de sua carreira. Mas rapidamente, as coisas começam a dar errado. Segundo Michael, a Sony teria reduzido drasticamente a promoção do álbum, poucos clipes, pouca divulgação, baixo investimento em marketing, projetos cancelados, singles abandonados, turnês indefinidas. E isso fazia Michael acreditar que estava sendo sabotado pela própria gravadora. Em 2002, Michael aparece publicamente atacando Tommy Mottola, algo extremamente raro vindo dele. Ele chama Mottola de racista, diabólico, muito, muito mal. E então faz algo ainda mais perigoso. Michael começa a denunciar a indústria musical publicamente. Ele dizia que artistas negros eram explorados, manipulados, controlados e usados apenas enquanto davam lucro. Michael afirmava que executivos queriam controlar seus catálogos, sua música e, principalmente, seu patrimônio. Porque Michael Jackson não era apenas um cantor. Ele era dono de bilhões em direitos musicais, incluindo parte do catálogo dos Beatles, algo que transformava Michael em uma ameaça financeira gigantesca dentro da indústria. E então, depois dessa guerra pública contra a Sony, a vida de Michael entra em colapso. Coincidentemente ou não, a destruição de sua imagem acelera violentamente.
surge o documentário de Martin Bashir. As acusações retornam. A mídia o transforma novamente em alvo mundial. Programas de televisão passam a tratá-lo como um homem perturbado. Cada movimento seu vira manchete. Cada comportamento vira escândalo. Cada aparência pública gera humilhação. Mesmo após ser absolvido, o dano já estava feito. Michael parecia cada vez mais isolado, mais paranoico, mais silencioso. E para muitos fãs, aquele foi o momento em que ele perdeu completamente a paz. Porque depois de enfrentar homens poderosos da indústria, Michael Jackson deixou de ser apenas um artista e passou a viver como alguém cercado por pressão constante. A pergunta é: Michael estava apenas enfrentando a indústria musical, ou havia entrado em uma guerra impossível de vencer? Poucas pessoas sabem disso, mas Michael Jackson realmente sofreu ameaças graves de morte. E não estamos falando de teorias da internet. Estamos falando de documentos federais, arquivos do FBI. Durante anos, diversos casos envolvendo ameaças contra Michael foram investigados. Um dos casos mais chocantes envolvia um homem chamado Frank Paul Gambino. Ele foi condenado após enviar cartas ameaçando matar Michael Jackson, então presidente dos Estados Unidos. Em uma das mensagens, ele dizia: "Farei o mesmo pessoalmente com Michael Jackson se ele não me pagar." Entre 2003 e 2005, durante o julgamento do Michael, autoridades chegaram a considerar um caso um possível alvo terrorista. O FBI foi acionado. A polícia temia atentados, enquanto mais documentos surgiam, mais parecia uma realidade perturbadora. Michael Jackson vivia cercado por medo. Eu falava isso aqui, ó. I don't want to say too much. But it's not number one in the United It was States. conspiracy, yeah. I don't want to say too much. Nos últimos anos de sua vida, Michael Jackson parecia viver em estado constante de alerta. Enquanto o mundo enxergava apenas o maior artista da história, pessoas próximas começaram a perceber algo diferente. Medo. Muito medo. Segundo relatos de ex-seguranças, Michael acreditava que poderia ser assassinado. O segurança Matt Fides revelou algo perturbador. Durante os preparativos da turnê This Is It, Michael teria demonstrado medo de ser baleado no palco. O medo era tão sério que ele supostamente considerava usar um colete à prova de balas por baixo das roupas durante as apresentações. Imagine isso por um instante. O maior artista do planeta, ensaiando para o maior retorno de sua carreira, enquanto acreditava que alguém poderia tentar matá-lo diante de milhares de pessoas. Mas o medo de Michael não parecia limitado apenas ao palco. Relatos descrevem um homem cada vez mais paranoico, desconfiado, isolado, preocupado com sua segurança. Mr. Jackson's fan mail, then passing the letters on to him. Javon, check this out. Dear Mr. Jackson, last year I was diagnosed with cancer. The only thing that kept my spirits up was your music. I listened to Beat It almost every day, and I did. I am now cancer-free. Thank you, Shirley. Wow, that was real nice. Hey, look at this fancy one. So cute. Let's see what we got here. Dear Michael, you are a filthy child molester. Go ahead. You think you're above the law, you black son of a bitch. But as God is my witness, I will hunt you down, tear you apart limb from limb, then torture each one of your 3 mongrel children until they call me daddy and beg for the sweet Lord's forgiveness. God damn. Let me get that, Javon. Executive Protection 101. All threats are real, and we checked them all out. Mr. Jackson would always remind us that John Lennon was killed by one of his fans. Everything all right out there, Bill? Everything is tight.
Have a good night. Good night. O principal livro escrito pelos seguranças de Michael Jackson é Remember the Time: Protecting Michael Jackson in His Final Days, 2014, de Bill Whitfield e Javan Beard. Existe uma coisa que muitas pessoas esquecem quando falam sobre Michael Jackson. Ele não vivia como uma pessoa normal. Michael Jackson não tinha paz. Nunca. Para sair na rua, precisava usar disfarces, máscaras, roupas diferentes, perucas, cobrir o rosto, entrar escondido em lojas, trocar carros, mudar rotas. Enquanto milhões o amavam, Michael também vivia cercado por medo. Cartas de ameaças, perseguições, obcecados, possíveis invasores, fãs extremamente perigosos, pessoas tentando chegar perto a qualquer custo. E quanto mais famoso ele ficava, mais isolado se tornava. A mídia apresentou This Is It como o grande retorno de Michael Jackson. Mas muitos acreditam que os shows eram também uma cobrigação financeira. Michael precisava levantar dinheiro rapidamente. As dívidas cresciam, as taxas aumentavam, os processos continuavam. What's wrong, Michael? I don't know if I should tell you this, but I don't know who may be listening. There may be a group of people that want to get rid of me. They don't want me here anymore. I don't understand. What do you mean? Talk to me. I can't talk about it over the phone. I don't know what's going to happen, but I just feel in my soul, only God knows, they could shoot me, they could stab me, they could frame me and say I overdosed you with drugs. They could do a lot of things. Who could do this? It's not the government. It's more than the government. But I don't know, Tita. I don't care. They can take me. I don't even care my life anymore. I just want my dream to be okay. My angels. I want them to be safe. Michael. I gotta go. Mas existe uma pergunta que muda completamente essa história. Depois de tudo que Michael Jackson viveu, ameaças, perseguição, pressão da mídia, guerra com executivos, medo constante, você realmente acha que ele simplesmente esperaria ser destruído? Thank you. Oh, you got it. Wait till I show you this. Come inside. Okay. Oh, my God. I wanted to show you this. Oh, my God. This is David O. Selznick's Oscar for Gone with the Wind. Open the case. Bill, from now on, I want you to be responsible for this case. I'd take that with me wherever I go. Passports and $200,000 in cash. In case of emergency. The kids need a doctor or we need a flight. Just for an emergency. Pessoas próximas afirmam que Michael vivia em estado permanente de alerta. E um detalhe específico chama a atenção até hoje.
Segundo relatos atribuídos ao ex-segurança, Michael carregava consigo uma maleta extremamente incomum. Dentro dela haveria cerca de $200 mil em dinheiro, 4 passaportes, documentos importantes. E um Oscar do Vento levou por um instante e pense nisso. Por que alguém manteria 4 passaportes prontos? Por que carregar grandes quantias em dinheiro vivo? Michael estaria apenas paranoico? Ou se preparando para desaparecer rapidamente caso algo desse errado? Porque quanto mais os relatos aparecem, mais surge a sensação de que Michael Jackson acreditava que algo grande estava prestes a acontecer. E talvez ele já tivesse um plano antes mesmo de 2009. A pergunta não é apenas se Michael tinha medo. A verdadeira pergunta é: ele estava se preparando para fugir?